foi conversado algo sobre o meu nome nessa reunião? Tinha, assim, xingamentos, esse cara desgraçado, coisas que o senhor já ouviu bastante aí, né? Inclusive fotos, figurinha, aquelas memes, essas coisas. Queria saber, senhor ministro relator, se ele teve algum conhecimento a respeito dos fatos de 8 de janeiro, evidentemente antes do dia 8 de janeiro. O senhor teve? Não, senhor. Em relação aos atos de violência de 8 de janeiro, aqui no Supremo, se ele soube alguma coisa do movimento de 8 de janeiro. O movimento que resultou no 8 de janeiro. Que resultou no 8 de janeiro e do próprio fato que iria acontecer no 8 de janeiro. Ele teve informação antecipada? O senhor teve alguma informação? Não, senhor. No Palácio da Alvorada, ele ouviu algo? O presidente tinha alguma informação a respeito disso? Ele ouviu algum comentário? Ele ouviu algum plano de incentivo a ao ato de 8 de janeiro? Por favor. Não, senhor. Tem uma frase, senhor ministro relator, que ele respondeu 2 vezes, eu anotei aqui entre aspas. Não foi encontrada, se não for encontrada a fraude, nada vai acontecer. É o que ele disse, que repetia em diversas mensagens para diversos interlocutores. A minha pergunta é, ele afirmava isso com uma certeza própria? O presidente afirmou isso para ele? Se não houver fraude, não vai acontecer nada? Isso foi uma afirmação do presidente? A questão, doutor Celso, se não houvesse fraude, não haveria golpe. Se houvesse fraude, haveria golpe. Essa é a questão, doutor Celso? É isso. Não foi encontrada a fraude, nada vai acontecer. Essa é a questão. Por favor. Doutor ministro, uma das primeiras mensagens minhas que eu troquei, né, com o Cavalieri, eu creio, logo no começo, deixa eu ver se eu acho aqui. Logo depois, para todos que me consultavam de maneira geral, eu sabia que nada ia acontecer, por mais que houvesse pressões em cima do presidente, porque as Forças Armadas, já de cara, eu conheci o general Freire Gomes, eu sabia que nada ia acontecer. Inclusive, foi essa a minha resposta, até naquela época, né, quando saíram as mensagens com o coronel Lawande, com o Cavalieri, porque eu sabia a posição das Forças Armadas. Independente do que acontecesse com as eleições, né, dificilmente alguma coisa ia acontecer, porque sem apoio das Forças Armadas não teria nada que fazer. Né? E era um momento que o presidente estava muito fragilizado na parte de saúde, inclusive era uma preocupação muito grande do próprio general Heleno, a parte de saúde dele. Mas ele nunca expressou, o presidente nunca expressou a ideia de temos que achar uma fraude para assinar algum decreto. Isso, ele nunca expressou... Não, esse tipo de não conversa... Não havia esse condicionante. Não, nunca havia esse condicionante. Ele ouviu, o presidente tem uma frase famosa, mas eu quero saber no âmbito ali do Palácio, naquele contexto dos meses de novembro e dezembro. Ele ouviu o presidente dizer que só agiria dentro das 4 linhas da Constituição? O senhor ouviu isso? Sim, senhor. Senhor presidente, eu queria... O ministro relator está falando, senhor presidente, mas o senhor está presidindo, então o senhor é relator, presidente. Então vamos... Eu queria... isso é uma pergunta que simplesmente eu não entendi. A reunião do dia 7 de dezembro, que foi uma pergunta específica de Vossa Excelência, a reunião de 7 de dezembro, ele disse que depois dessa reunião, ele teria falado com o comandante do Exército. Eu queria saber se foi nessa reunião, que ele respondeu para o senhor, foi nessa, teve outra, eu queria saber se foi nessa reunião que ele apresentou um PowerPoint. Foi no dia 7 de dezembro que ele apresentou o PowerPoint? Eu repasso, mas eu me recordo que eu perguntei se no dia 7 havia apresentado o PowerPoint e disse que não, que foi no ano ou foi no dia 7? Ministro, agora, em termos de data, eu não tenho certeza. Foi na primeira reunião que teve, né, onde foi apresentado os considerandos, que até o próprio general... Mas né, foi nessa primeira... Então, vamos recordar, para quem não pague dúvida, na pergunta do doutor advogado. O senhor disse que houve uma primeira reunião em que Felipe Martins levou um advogado e o ex-presidente, o então presidente Jair Messias Bolsonaro estava e o senhor apresentou PowerPoint. Não, nessa primeira reunião, apresentou a minuta para o
Então, presidente, ele fez algumas alterações, houve uma segunda reunião onde o senhor apresentou o PowerPoint. E nessa segunda se marcou a reunião do dia 7. E no dia 7 o senhor me respondeu que não houve PowerPoint. Eu lembro porque eu perguntei especificamente em relação a isso. O senhor disse, inclusive, que no dia 7, o senhor não estava quando o presidente apresentou aos comandantes, que o comandante Freire Gomes, que depois lhe disse. Isso. Então, essa foi a sequência. Então, a pergunta do doutor Celso houve PowerPoint apresentado pelo senhor no dia 7? Não, senhor. Na segunda reunião, não, senhor. Só houve na primeira, onde foi apresentado só os considerantes. Certo. E, na verdade, não foi o PowerPoint, foi o próprio documento do Word, apresentado na televisão. Certo. Por favor, doutor Celso. Muito bem. Agora eu vou para a reunião do dia 28/11 no salão de festa, que é essa que foi objeto das perguntas do doutor procurador. Essa reunião, no dia 28, no salão de festas, eu queria saber o seguinte, ele recebeu um WhatsApp, antes dessa reunião, um anexo. Esse anexo que ele recebeu, acho que por volta das 8h30 da noite, esse anexo era o anexo da carta que seria mandada aos comandantes? O senhor se recorda de ter recebido uma mensagem com um anexo nesse dia? Eu creio que sim. Eu acho que nesse dia foi o dia da divulgação da carta. E esse anexo era a carta dos comandantes? Eu não sei se esse anexo era a carta, mas eu lembro que nesse dia foi quando eu tomei conhecimento da carta. Agora, se foi efetivamente esse anexo, eu não sei, não sei confirmar. Doutor Celso. Eu estou perguntando, ministro, porque esse anexo foi enviado às 20h02. Às 23h20, ele manda as observações que foi objeto do questionamento do procurador. Não combinamos de apagar? Ah, eu esqueci. E às 23h30 desse mesmo dia, depois da reunião, é que tem as mensagens das fotos. Então, eu queria perguntar se ele recebeu as fotos que estão na denúncia, que foram encontradas no celular dele, como descritas na denúncia como uma minuta de golpe. Essas mensagens vieram de um interlocutor da reunião? Porque elas vêm exatamente depois dessa mensagem, na sequência. Então, é isso que eu queria perguntar. O doutor Celso faz uma cronologia das mensagens que o senhor recebeu no dia 28, nessa reunião. E pergunta se essa última mensagem, às 23h30, salve. 30 horas, se o senhor recebeu a minuta do que a Procuradoria chama de minuta do golpe, o decreto do golpe, de algum interlocutor dessa reunião do dia 28. Eu não sei afirmar, porque realmente eu não me recordo quem mandou. O senhor não se recorda de quem mandou nenhuma, nem a outra? Nem um anexo, nem o outro. Né? Porque, como eu falei para o senhor, eu recebi um volume muito grande, às vezes eu pedia, queria ler, me manda, mas para quem eu pedi ou para quem me mandou, aquela foto, né, que é essa minuta que o doutor se encontra na denúncia, eu não me lembro quem mandou. Né? E também foi uma coisa que realmente ficou esquecida. A outra, esse anexo, que possivelmente deve ter sido a carta aos comandantes militares, né, realmente foi nesse período. Eu não sei se foi efetivamente esse anexo, né, se foi esse anexo. Mas eu não consigo afirmar que se foi alguém desse grupo. Eu acho difícil. Pela forma que foi escrita, tudo, não parece muito a forma que nós escreveríamos. Até pelo jeito que foi escrito. A minha questão, ministro, é que ele colocou, não só hoje, mas numa outra oportunidade, que seria até uma questão de uma conversa de bar, né? Fez aí uma metáfora a esse respeito. Mas eu queria saber se nessa conversa de bar, dentre os assuntos que foram tratados, porque ele falou que existia insatisfação de parte dos militares, que tinham radicais, etc. e tal. Eu queria saber o seguinte: dentre essas conversas, surgiu alguma coisa a respeito de uma minuta a ser entregue para o presidente, para ser mandada? Teve uma minuta? Nessa reunião do dia 28. Teve conversa sobre algum documento escrito relacionado a um golpe de Estado? Então, nessa reunião dos Quides Pretos, no dia 28, houve conversa sobre a elaboração de uma minuta?
Não, senhor. E nessa conversa ele explicou o conceito militar de centro de gravidade que foi atribuído a Vossa Excelência por uma das pessoas. Eu queria entender se nessa reunião Vossa Excelência, o nome de Vossa Excelência constou como centro de gravidade, porque se a pessoa parece que fez uma anotação, ministro Alexandre, como centro de gravidade. Isso também não foi conversado na reunião? Foi conversado algo sobre o meu nome nessa reunião? Sim, senhor. O senhor foi... O quê? O senhor foi muito criticado. Só? O senhor tem que falar a verdade. Sim, senhor. Ministro... Eu estou acostumado. Sim, senhor. E só uma coisa que depois é que a Polícia Federal não está aqui, porque há uma contradição no depoimento. Falou que era conversa de bar, com guaraná e salgadinho. Então não era conversa de bar. Mas o que mais falava sobre mim? É a pergunta do doutor advogado, por favor. Ministro, as pessoas criticavam muito o senhor. As mesmas críticas que o senhor recebe, os mesmos xingamentos, de certa forma, passaram por ali. Não vou dizer que não houve, porque houve, né? Até porque era uma conversa mais... Era uma conversa de bar. Uma conversa de bar. Tanto que... Houve alguma ideia em relação ao centro de gravidade? Não, sim, ministro, nada não, temos que acabar com ele, isso nunca existiu, vamos planejar alguma coisa, isso nunca existiu. Tinha, assim, xingamentos, esse cara desgraçado, coisas que o senhor já ouviu bastante aí, né, inclusive fotos de figurinha, aquelas memes, essas coisas. Por isso que eu digo para o senhor que teve essa grau de informalidade. Né? É isso, doutor Celso? É isso. A minha próxima pergunta, o meu próximo tema é a respeito da questão da matéria da revista Veja. Eu só queria, a respeito disso, eu queria saber se ele já disse isso num depoimento prestado, acho que ao instrutor de Vossa Excelência, mas eu queria saber se ele não conversou sobre delação, a respeito da delação feita aqui, que era confidencial, com jornalistas e com pessoas ligadas à investigação. Se ele nunca conversou sobre delação com investigados e ou jornalistas. Pessoas ligadas à investigação, o senhor que ele diz aqui, investigados. Investigados, não só os que estão aqui hoje, mas naquela época tinha outros investigados no geral. O senhor conversou sobre a delação com investigados ou pessoas ligadas à imprensa, jornalistas? Não, senhor. Eu quero saber se ele fez uso, em algum momento, para falar de delação, de um perfil no Instagram que não está no nome dele. Não. Espera, aguarde. Qual perfil? Eu queria saber, ministro, se ele utilizou perfis, mídia social para falar com jornalistas. Ele está dizendo que não conversou com ninguém. Ele nunca usou um perfil de mídia social para falar com ninguém. O senhor utilizou algum perfil de mídia social para falar com alguém? Não, senhor. Todos os meus celulares foram apreendidos pela Polícia Federal, ministro. Todos foram apreendidos e revirados de ponta cabeça. Ele conhece um perfil Gabriela R. 702? Você já ouviu falar? O senhor conhece? Gabriela... R. 702. 702. Esse perfil, eu não sei que isso é da minha esposa, mas Gabriela é o nome da minha esposa. Essa é uma outra pergunta que eu ia fazer, mas acho que ele já respondeu, é só para confirmar. Não houve nenhum telefone que ele tenha utilizado que não tenha sido apreendido pela Polícia Federal, especialmente quando Vossa Excelência determinou a busca depois da matéria da revista Veja, ele não teve nenhum celular que não tenha sido apreendido? Todos foram apreendidos novamente. Eu tenho 9 celulares apreendidos pela Polícia Federal, 3 computadores e 2 ou 3 iPads da minha filha. À luz da resposta dele, eu tenho um áudio aqui do telefone dele que está nos autos. Posso colocar? Por favor. Porque eu não sei... Oi, general, bom dia. Ontem o presidente, eu senti que ele já praticamente, acho que desistiu de qualquer coisa ou de qualquer ação mais contundente. Ontem, por várias vezes, ele comentou que o governo Lula, um possível governo Lula, como ele sempre fala, não daria certo, ele vai meter o pé pelas mãos, ele vai botar os servidores tudo contra ele, né?
Tanto que ontem ele comentou e pediu para deixar tudo andar em termos de relatório, que não quer que ninguém fique pressionando nada. Ele conversou bastante tempo com o Valdemar também, ontem no começo da tarde. Ontem o general Pazuello esteve com ele dando sugestões, ideias de como ele podia, né, de alguma forma, tocar o artigo 142, né, alguma coisa assim. Ele me conversou, não quis nem saber, não deu bola, né, para que o general Pazuello estava levando para ele. Também deixou o general Paulo Sérgio tranquilo com relação ao prazo de entrega e o que vai ser escrito no relatório. Inclusive, deu até a entender que o que tiver lá tá bom, né? O que escrever tá ótimo, né? O próprio aquele outro relatório da IVL, que deve estar saindo também, ele não quis pressionar o Valdemar, deixou rodar, né? E na conversa que ele teve depois com os empresários, ele tava o Hang, tava aquele cara da Central, tava o Meia Nigre, né? Ele tava o cara do Coco Bambu também. Ele também, tipo, que falou, ó, o governo Lula vai cair de podre, né? E o pessoal ficou um pouco de moral baixa, porque os empresários estavam querendo pressionar o presidente, a pressionar o MD a fazer um relatório, né, contundente, duro, né, para virar jogo, aqueles negócios. E ele mesmo já descaracterizou e já falou que talvez os empresários, né, vocês que vão se prejudicar muito com o Lula. Então, presidente, eu queria perguntar... O senhor vai pedir aditamento da denúncia? Não. Em relação aos empresários e ao Pazuello? Não, presidente, não, fiquei na dúvida. Não, é que na verdade, os empresários que foram aqui mencionados, eu não vi entrada no Palácio, por isso eu perguntei. Aqui nós temos e ele está falando de uma reunião, então eu queria saber se ele estava mentindo para contar uma história para o interlocutor, se é verdade. O senhor não se recorda? Não me recordo dessa Qual mensagem. A data? Qual a data? Dessa Para via, quem foi essa mensagem? É começo de 8 de novembro. 8 de novembro. 8 de novembro. E foi para quem essa mensagem? Para um general, porque começa assim: oi, general. Bom, possivelmente foi para o general Freire Gomes, né? Se não está identificado, possivelmente foi para o general Freire Gomes, que era o general que eu tinha uma interlocução mais direta. Mas isso era o que acontecia, mostrava os altos e baixos das conversas que se tinham. Tanto que tem outra mensagem com o general Freire Gomes, que quando eu falo que o presidente estava mal, eu peço para ele vir falar com o presidente que o presidente estava mal. Então, esse era um pouco da realidade que estava acontecendo no Alvorada nesse momento. Mas eu não me recordo da reunião com os empresários. Realmente, eu não me recordo. Mas a minha pergunta, ministro, é mais direta. Se ele disse que não houve a reunião... Não, ele disse que ele não se recorda. Pode ter ocorrido a reunião. Pode ter ocorrido? Pode. O presidente se reunia com várias pessoas, não vou lembrar, 2 meses de agenda. Até Foi exatamente por isso que eu perguntei se ele ficava 24 por 24. Não, normalmente eu ficava, só que nesse período... Qual foi a data, ministro? 8 de novembro. Não, 8 de novembro eu estava lá. 8 de novembro eu estava. 8 de novembro. 8 de novembro eu estava lá. É porque nesse período também eu passei 4 semanas fora. Então, por mais que eu não estivesse acompanhando, eu tinha contato, eu ligava para os outros ajudantes para saber o que estava acontecendo. Mas pode ter acontecido a reunião e não tem como lembrar de 8 semanas de reunião pós-eleição. Esse áudio consta no relatório de análise da Polícia Judiciária 4401196, juntado aos autos. Não tinha mais perguntas, excelência. Agradeço, doutor Sérgio.